Um dos problemas que vem assolando o mundo é a inflação. E, após a pandemia, muitos países estão correndo para elevar suas taxas de juros para conseguir conter esse mal que acaba consumindo o poder de compra das pessoas. Países esses que há muito tempo tinham a sua inflação sob controle, mas que agora começa a se preocupar com esse assunto. Os Estados Unidos, por exemplo, acumulam uma inflação de 7,9% nos últimos 12 meses, o que faz ser a maior inflação dos últimos 40 anos. Já a Alemanha e a Inglaterra vêm tendo a maior inflação nos últimos 30 anos. E no Brasil, a inflação já acumula 10,54% nos últimos 12 meses. Mas já sabemos que o Brasil, quando o assunto é inflação, ele é o Pelé das inflações. E isso é algo que já nos acompanha há muito tempo. E saiba que mesmo esse caos na inflação pelo mundo, não estamos nem um pouco próximo das inflações severas que já aconteceu pela história. E se você quer conhecer um pouco mais quais foram as maiores inflações da história, fica comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Thiago Martinez e esse é o canal Café com Investimento, um canal que fala sobre educação financeira e investimentos de uma maneira simples e descomplicada para que você consiga entrar no universo dos investimentos. E se você curte esse tipo de assunto, já aproveita, já se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo. E se você quer receber conteúdo diário sobre investimentos, não esquece de me seguir lá no Instagram, pois lá eu posto dicas diárias para conseguir te ajudar ainda mais. Em macroeconomia, hiperinflação é uma inflação igual ou superior a 50% no mês. E se tem uma coisa que o Brasil tem um recorde mundial absoluto, é de inflação. O Brasil teve inflação de 2 dígitos todos os anos entre 1954 até o ano de 1994, tendo seu auge em março de 1990, atingindo uma inflação de 83,95% em apenas um mês. Precisamos deixar bem claro aqui o que é inflação, pois se você altera o sentido, você muda completamente o culpado por esse grande problema em nossa sociedade. E quando falamos que inflação é um aumento generalizado dos preços, acabamos tirando a culpa de quem realmente tem a culpa e acabamos colocando toda essa culpa em cima dos empresários. Pois assim dá a ideia que simplesmente eles decidiram por elevar o preço dos produtos, gerando a inflação. Mas a verdade é que inflação é expansão monetária. E já que inflação é expansão monetária, e expansão monetária nada mais é do que o excesso do dinheiro na nossa economia, e quando você injeta muito dinheiro na economia sem aumentar a sua produção de bens e serviço, ocorre a perca de valor da moeda. E aí eu te pergunto, quem é que tem o poder de imprimir dinheiro? Aí sim chegamos ao verdadeiro culpado. E toda essa injeção de dinheiro na nossa economia resulta na inflação dos preços. E um grande problema é que, como os políticos eles fazem de tudo para se perpetuar no poder, eles vão continuar imprimindo dinheiro para fazer promessas populistas e assim conseguir popularidade para o seu governo. Até porque as consequências desastrosas, quem terá que arcar serão os governos futuros. E se tem uma coisa que você vai conseguir perceber em comum em todas essas histórias das maiores inflações, é que o governo acabou imprimindo muito dinheiro achando ser a solução, mas na verdade acabaram destruindo a economia de seus países. E não pense que inflação é algo do mundo moderno. Os primeiros relatos de governo imprimindo mais dinheiro do que poderia aconteceu quando Atenas vivia uma grande crise financeira. E após ver a dívida dos agricultores pobres crescerem a um ponto de ficar impagáveis,
a ponto daqueles que acabavam devendo muito tinham que entregar suas mulheres e seus filhos como escravo. E os governos, temendo uma revolução popular, acabou tomando a sua primeira medida em 594 a.C., que foi de proibir a escravidão como forma de dívida. Inclusive, utilizou dinheiro público para comprar de volta os parentes dos devedores. Solon resolveu então tratar todo esse perrengue do ponto de vista econômico. O problema é que o Estado não tinha todo esse dinheiro para colocar as coisas de volta ao eixo e muito menos as minas de onde Atenas tirava toda a matéria-prima para conseguir fazer as confecções de suas moedas. Mas como Solon seguiu para esse caminho, mesmo assim, Solon criou o que podemos chamar da teoria da desvalorização. E as pessoas acreditavam na moeda cunhada pelo governo justamente porque o Estado garantia que elas realmente eram de ouro e de prata puro. Solon resolveu desprezar isso e passou a misturar metais mais baratos na matéria-prima para conseguir produzir mais moeda com a mesma quantidade de ouro e de prata. Se a população não engolisse o plano econômico de Solon, seria o fim da moeda, mas eles engoliram. E, como ideia boa pega, não deu outra. A Roma acabou tentando imitar a Grécia, mas lá a história foi um pouco diferente. No final da guerra entre Roma e Cartago, Roma criou tanto dinheiro que o as só tinha 1/5 do seu peso original. Criaram tanto dinheiro novo que simplesmente o as ficou desvalorizado, a ponto de as pessoas acabarem não aceitando mais a moeda na praça. O preço do trigo subiu 200 vezes. Não há índice de inflação na época, mas alguns registros, como a de que o trigo teve um aumento de 20.000%, deixa muito claro o tamanho que foi o rombo na época. E assim, Roma foi a primeira inflação bem documentada da história. E essa história de se criar muito dinheiro também aconteceu aqui no Brasil. Em 1994, tínhamos 10 bilhões em notas e moedas circulando no Brasil. Já em 2018, esse valor pulou para 218,6 bilhões de reais. Já hoje, esse valor pulou para 339 bilhões de reais. E essa quantidade de dinheiro a mais fez com que os preços de 1994 até 2019 subisse cerca de 450%. O que custava R$100 passou a valer R$550. Séculos se passaram e os políticos não aprenderam e vão continuar sem aprender a lição. E assim, então, quais foram as maiores inflações da história? E o quarto lugar, então, ficou para Alemanha, que é um dos casos mais famosos da história, que teve o seu início em 1914, mas o seu auge foi no início de 1920 até 1923. A Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial e com a sua produção muito baixa, e mesmo assim obrigada a realizar o pagamento do Tratado de Versalhes, isso fez com que os governantes alemães começassem a imprimir dinheiro como se não houvesse o amanhã, acarretando que a Alemanha passasse por uma inflação desastrosa, passando aí por um período de hiperinflação, tendo uma taxa mensal de inflação de 29.500%, chegando a uma inflação de 143 trilhões por cento. Praticamente o dinheiro todo derretendo no bolso. Seria como uma cesta básica no Brasil, que custasse R$400 em 2019, passasse a valer 971 trilhões de reais, isso no ano de 2028. Um pão, em 1922, custava cerca de 160 marcos. Após um ano, esse mesmo pão passou a custar 200 bilhões de marcos. A Alemanha se endividou e gastou tudo. E gastou tudo na esperança de vencer a Primeira Guerra Mundial.
E o terceiro lugar acabou sendo da Iugoslávia, que acabou passando por um período inflacionário de 1992 até 1994, devido a diversas situações como conflitos políticos, étnicos, crescente dívida e uma elevada expansão monetária, pois o país encontrava-se devastado. E tudo isso resultou que a inflação chegasse a 64,63% em um único dia, resultando assim numa inflação de 331 milhões por cento em alguns poucos meses apenas. Estimulados pelo acontecimento da queda do Muro de Berlim, algumas repúblicas da Iugoslávia começaram a exigir soberania. Na época, o salário da população chegou a cair mais de 50%. E sob guerras constantes e a administração ineficaz do governo da época, que era comandada pelo ditador Milošević, acabou mergulhando o país numa grande crise e inflação. E o segundo lugar acaba ficando para o Zimbábue, que é um dos casos mais emblemáticos, pois devido a algumas combinações como sanções internacionais, conflitos internos e principalmente uma enorme elevação na impressão do dinheiro, fez com que o país enfrentasse uma inflação de 2007 a novembro de 2008 a uma impressionante marca de inflação de 98% ao dia. Isso fazia com que um produto que custasse R$100 hoje, amanhã ele já passasse a valer R$200. E em poucos meses fez com que o Zimbábue atingisse uma inflação de 97,6 bilhões por cento. Os políticos da época, querendo aumentar a sua popularidade, saiu por aí distribuindo produtos de bens e consumos para a população. Gratuitamente, em partes, pois como o governo ele não gera riqueza, já sabemos quem vai pagar por essa conta. E assim, quem pagava era a própria população através de impostos. E outro problema é que o ditador da época acabou redistribuindo as terras, simplesmente expulsando os agricultores brancos e entregando essas terras para novos agricultores. Os problemas é que esses novos agricultores não tinham experiências nenhuma e acabaram que devastando toda a plantação, fazendo que ela despencasse cerca de 45%. E assim, agravando ainda mais essa crise de hiperinflação no Zimbábue. E a campeã de inflação da história, aquele título que ninguém quer ganhar, vai para a Hungria, que viveu uma hiperinflação de 1945 até 1946. E na Hungria, o caso foi algo assustador. E para você ter uma noção, no auge da hiperinflação em 1946, a Hungria atingiu uma inflação de 207% no dia. Isso quer dizer que um produto que custe R$100 hoje não vai custar R$200 amanhã, mas sim R$307. A cada mais ou menos 15 horas, o preço dos produtos simplesmente dobrava, o que fez a Hungria atingir uma inflação em 1946 de impressionantes 400 bilhões de trilhões por cento. Eu duvido que alguém consegue colocar esse número aqui nos comentários. Veja que nessa época a base monetária da Hungria era de 25 bilhões e em apenas um ano passou de ser 47 setilhões. Esse número de impressão de dinheiro foi muito alto, pois no final da Segunda Guerra Mundial a Hungria simplesmente encontrava-se devastada e com a sua produção muito baixa, pois o governo havia dedicado todos os seus esforços para financiar a guerra. E quando tudo isso terminou, uma enxurrada de dinheiro inundou o mercado que ainda não estava preparado, tendo produto suficiente para conseguir atender a demanda. O que acabou resultando que o que custava 100 pengos
em julho de 1945, acabou o ano custando 41.500 pengos. E o governo, como sempre, teve uma ideia brilhante. Para salvar o poder de compra da população em 1946, se você tivesse 100 pengos na sua conta bancária e de um dia para o outro o preço dos produtos dobrassem, você tinha o direito de sacar 200 pengos. Isso jogou gasolina no fogo do aumento de preços, fazendo com que a hiperinflação da Hungria se tornasse a maior inflação da história. E assim, como você pôde ver, em todas as histórias tem uma grande elevação da expansão monetária. E se você analisar o cenário atual, mais de 40% do dólar que existe hoje foram criados nos últimos anos. E o Brasil acaba não ficando atrás nesse cenário. Se você olhar a base monetária brasileira em 1994, era de 10 bilhões de reais. Já no final de 2019, era de 280 bilhões de reais. E acabou fechando o final do ano de 2021 em 339 bilhões de reais. Um salto ali de quase 60 bilhões em apenas 2 anos. E todo esse dinheiro a mais na economia acabou não resultando numa inflação ainda maior, pois muitos acabou sendo incentivados a investir o seu dinheiro. Tanto que a Bolsa de Valores acabou batendo recordes. Tanto que alguns ativos cresceram tanto que acabaram quase se tornando uma bolha. Histórias iguais. Excesso de impressão de dinheiro. E no final, nenhum governo aceita que é o grande responsável pela inflação. Acaba sempre arrumando algum culpado. E a história sempre se repete. E agora que você já conhece as maiores inflações da história, não esquece de deixar o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo e qual dessas histórias mais te impressionou. E já aproveitando, deixa o seu like no vídeo e também já ativa o sininho, assim você vai ser avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.